preferência fazer indagações que obrigue o leitor a dissecar o texto, compreender e elaborar as respostas. Mas esse roteiro, ele é um roteiro muito simples, é só a descrição dos livros. Então não tem como nós ficarmos aqui durante o nosso encontro descrevendo esses livros, né? A gente vai pegar o livro, vai olhar a folha de rosto, vai ver o que está escrito, vai ver de quantas partes o livro é formado, quando ele foi editado. Vocês vão de convir comigo que o nosso tempo aqui merece um aproveitamento melhor, concorda? Então, essas perguntas têm a finalidade de fazer com que vocês leiam o texto do nosso livro. É somente essa finalidade. Logicamente que, ao terminar de ler, vocês estarão com uma visão globalizada das 5 obras principais da doutrina espírita. Tá bom? Então, como esse trabalho vai ser para de hoje a 15 dias, nós vamos ter no meio, na próxima semana, a antecipação de uma aula, tá certo? E ele virá depois. Isso não representa nenhum problema, tá bom? Então, nós vamos ter no nosso próximo encontro o roteiro número 1, nada disso. O roteiro número 1 do módulo 3. Estão acompanhando o que eu estou falando? Abram aí o livro de vocês. Abram aí a nossa apostilazinha. Hoje, dia 29, nós vamos fazer o módulo 2, roteiro 3. Tá certo? Não, é 3. Porque semana passada a gente não teve. Semana passada a gente não teve. Seria o roteiro 3. É Allan Kardec, professor e codificador? Essa de hoje que você vai falar? Não, no meu seria o seguinte. Mas não. Tá, o número 3 é o roteiro 2. Nós já não fizemos o roteiro 2? Não, você passou para ela não seria. Foi o 62, faz a 61. Depois ia dar 2 aulas juntas. Certo. Então tá. Então hoje vamos fazer o 2 e o 3, né? Então tá bom. Aí no dia 29, nós vamos fazer o primeiro roteiro do módulo 3. No dia 29 não, no dia 6. Tá? A gente está pulando o roteiro 4, que é esse aí que nós faremos na semana seguinte. Deu para entender? Então, no final do mês de maio, vai ser o roteiro 3? Não. Deixa o final de maio para lá. Hoje vamos fazer o 2 e o 3 do módulo 2. Tá certo. Semana que vem seria o 4, que é esse aí. Mas nós estamos deixando para quando? Para 13 de maio. Então nós vamos pegar o roteiro 1 do módulo 3 e antecipar a semana que vem. Tá bom? Não vai alterar a compreensão não. É só para que nós pudéssemos fazer esse trabalho sem perdermos tempo. Seria a página 50? Quando eu estou só com a minha anotação aberta, depois eu falo a página, Márcia. Depois eu falo. Então vocês leram sobre Kardec, né? Que antes de se chamar Kardec, como é que se chamava? É um nomezinho engraçado, né? A pronúncia deve ser Hipólite, porque é francês. Francês tende a fazer tudo a tônica costuma ter essa característica, né? Se fosse inglês, seria para paroxítono. Como é francês, a tendência é a tônica se deslocar para o final. Então, esse cidadão, que nasceu numa família francesa de classe média, né? Recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivel. E nasceu na cidade de Lyon. Eu não sei por que alguém traduziu para Leão. Eu nunca vi traduzir nome próprio. Fazer o quê, né? Eu penso que nomes próprios estrangeiros têm que ficar do jeito que lógico. O nome você pode ler de acordo com o seu idioma, mas não pode mudar a grafia.
geografia, não é? Então nasceu em Lyon em 1804. Aí vocês viram que ele foi um menino excelente, né? E depois foi estudar onde? Na Suíça. Na Suíça, na cidade de Verdun, né? Onde tinha um instituto pedagógico, o Pestalozzi. E quem é da área pedagógica conhece sobejamente. Foi um dos primeiros pedagogos a considerar a criança nos seus aspectos psicológicos, no aspecto de processo de maturidade, e a desenvolver as linhas pedagógicas que orientaram e orientam até hoje as metodologias de ensino, tá certo? Então, Pestalozzi era, assim, um cidadão que se antecipou muitíssimo num tempo em que criança não era considerado nem gente. E ele, então, inicia todo um trabalho de assentamento de processos pedagógicos, de análise da criança como um ser pensante, um ser dotado de psiquismo, e estabelece várias normas envolvendo o ensino-aprendizagem absolutamente diferente do que vigorava até então, que era aprende ou aprende. Na intuição, né? Era aprende ou aprende. E com ele não. Aprende por esse caminho, ou por aquele, ou por outro. Então, o centro do processo pedagógico passa a ser o educando, que é o aspecto mais importante da pedagogia. E aí Kardec vai estudar lá em Verdun. E logo cedo ele começa a trabalhar como monitor, ensinando e orientando os alunos mais jovens que ficavam sob sua guarda, sob sua orientação. Não é de espantar que Kardec fizesse tudo isso. Na verdade, nós sabemos a história de Kardec é só parte dessa compreensão geral que nós estamos construindo. Eu vou lembrar sempre a vocês. A finalidade do nosso curso não é esmiuçar detalhes da doutrina. É fazer da doutrina uma visão integral, uma visão globalizada, que nos permita entender como que isso tudo aconteceu. Depois disso, então, a gente pode esmiuçar. Quem gostar de biografia e se interessar, pode comprar o livro que está referenciado aí na bibliografia, que é a referência número 15. Número 15 não, número 12. Na bibliografia, número 12, está Vantuil, desculpem, é número 15 mesmo. Vantuil, Zeus, Vantuil e Francisco Thiers. Allan Kardec, editado pela FEB, são 3 volumes. Tá? Então, quem se interessar em conhecer profundamente a história toda, pode se abraçar com esses livros. E o que nós precisamos saber é que Kardec reencarnou dentro desse projeto maior. É isso que é importante nós sabermos. Ele não era um indivíduo privilegiado, de iniciativas acima das habituais do seu tempo, superdotado e hiperinteligente. Ele era apenas um espírito que tinha competência evolutiva suficiente para ter encarnado naquela época e participar do grande projeto de trazimento à luz da doutrina espírita. Entenderam? Então a gente não tem que olhar Kardec pensando assim, nossa, mas ele era um ser especial, um homem iluminado. Não. Ele era um espírito que estava colhendo na proporção do seu esforço evolutivo. Não foi agraciado com maior inteligência, não foi um missionário cheio de luz, porque caiu tudo sobre ele feito uma graça. Não. Era um espírito, como muitos outros iguais a ele, porque não, vejam que para um projeto desse não pode ter um único indivíduo envolvido. Era um projeto coletivo. Tanto era coletivo na espiritualidade, quanto era coletivo entre os encarnados. Estão entendendo bem isso? Eram 2 equipes trabalhando em 2 planos de vida diferentes para que essa obra surgisse. Então,
Então, Kardec estava apenas com a responsabilidade compatível com a sua competência. A gente só pede à pessoa que cumpra tarefas para as quais ela esteja apta, certo? E a aptidão é fruto do esforço pessoal. Ninguém se torna engenheiro sem passar os 5 anos na faculdade de engenharia, ninguém se torna carpinteiro sem fazer o curso técnico de carpintaria, ou bombeiro sem aprender como é que é o métier dessas profissões. Então, cada um recebe a atribuição compatível com a sua competência. E Kardec, então, tinha essa competência. Ele vai para Yverdun, se projeta nos estudos como um excelente aluno, forma-se em Yverdun e volta para a França. E quando volta para a França, ele trabalha dentro dos processos... Não está saindo, não? Ah, eu fico segurando isso à toa. Está ligado? Está ligado? Priscila vai ver. A Priscila vai ver. Oh, meu Deus. Tem pilha, Priscila? Tem. Meu receio é que um dia, e se chega a casa espírita e o televisor não funcione, que não tem estudo. Né? Porque a gente vai envolvendo tudo, vai complexando, e o objetivo se perde. Ah, não vai ter reunião pública porque a televisão escorregou. Obrigada, Priscila. Bem, então ele volta para a França e começa a trabalhar. Eu acho que não, e começa a trabalhar então dentro do magistério, ensinando e produzindo textos e editando. Aí vocês viram aí, né? Manual de gramática, naquele tempo era bom porque o cidadão era polivalente. Fazia tudo. Fazia tudo. E também nessas décadas, na Europa, estava vicejando plenamente o positivismo de Comte. Esse positivismo estabeleceu uma série de formas de ver o mundo, de compreender o mundo, que era uma forma, digamos assim, bem pragmática. As coisas tinham que ser positivamente colocadas. Deixa-se a elucubração de altos pensamentos e passa-se a ter como meta o pensamento objetivo ligado a uma determinada finalidade. E Kardec adere prontamente a essa linha filosófica, o que é muito compatível com essa forma de ser desse homem. Quer dizer, as pessoas que gostam das coisas, como a gente fala na gíria, com pão, queijo, se identificam muito com o positivismo. E a gente vai perceber esse caráter positivista na maneira como ele escreve, na maneira como elabora as perguntas. Então é muito importante que ele tivesse essa visão, porque é essa característica dele que o orienta na elaboração das perguntas. Vocês vão poder perceber que no Livro dos Espíritos, vocês encontram o mesmo assunto no início, umas 200 perguntas depois, de novo umas 200 perguntas depois, de novo umas 200 perguntas depois. Está lá repetido a mesma pergunta. Muitas vezes os desencadeados